Em uma manhã, depois de acordar, o Jim pede a sua namorada Cat para não ir trabalhar, mas ela explica que não pode ficar e ainda avisa sobre uma viagem que eles vão fazer para uma cidade chamada Kenton na semana seguinte, a qual seu namorado havia se esquecido. O Jim diz que seu amigo precisa da sua ajuda com o trabalho, acrescentando que uma agência de publicidade alemã estava envolvida e que o pagamento é muito bom. O Jim, de uma maneira um pouco rude, responde a Cat que realmente precisa daquele emprego, deixando a sua namorada bem desapontada, pois ela raramente tira um dia de folga do trabalho. Momentos depois, o Jim assiste ao noticiário sobre o vírus Alvin. O médico que estava falando sobre o vírus afirma que os especialistas estão aterrorizados com o potencial de mutação dele. Ele explica que as cadeias de proteínas dormentes em Alvin são semelhantes às da raiva. O médico alerta o público a levar o surto a sério, dizendo que Alvin é uma ameaça real à saúde pública. Enquanto isso, Jim olha pela varanda e vê uma mulher idosa em um telhado, perguntando se ela estava bem. No entanto, a mulher apenas se vira para ele, revelando suas roupas ensanguentadas, e ela desaparece rapidamente quando Jim olha para o lado para falar com a Cat. Depois disso, Jim conversa com seu vizinho, Sr. Lin, da própria varanda. O Jim notou que ele estava resfriado e avisa ele para ir para o hospital para resolver isso. No entanto, o Sr. Lin se recusa e diz que os médicos apenas dirão para ele ir para casa e descansar, acrescentando que as notícias sobre o vírus são apenas uma farsa. Então o Jim se despede do Sr. Lin antes de carregar o seu telefone e levar Cat para a estação de trem. No caminho para a estação, Jim e Cat conseguem ver os policiais prendendo um homem envolvido na morte de alguém. Eventualmente, eles chegam à estação de trem, onde Jim promete cozinhar o jantar para Kate. Alguns minutos depois, Jim volta para casa e vê o mesmo carro de polícia de antes, percebendo que todas as portas estão abertas e os policiais se foram dali. Depois, o Jim vai a um restaurante para comprar comida, onde uma velha cospe em um cliente antes de jogar óleo fervente no vendedor. O cliente em que ela cuspiu repentinamente esfaqueia o seu amigo no pescoço, deixando todos assustados. Enquanto isso, Jim recua lentamente da mulher idosa até chegar às ruas, onde um veículo a atropela. O motorista estava agindo de maneira estranha, assim como a velha e o cliente do restaurante, e é óbvio que eles foram infectados com alguma coisa. Conforme tudo desmorona em caos, Jim rapidamente foge quando as pessoas infectadas começam a persegui-lo. Logo ele consegue chegar ao seu apartamento e se tranca antes de tentar ligar para Cat. Em seguida, ele liga a televisão e vê que todos os canais estão exibindo o mesmo aviso, exceto por um que estava mostrando o desenho animado. No entanto, não demora muito para ele escutar um anúncio do lado de fora que diz que todos os homens devem se apresentar ao escritório distrital. Infelizmente, o locutor casualmente acrescenta que eles serão castrados, enquanto as mulheres serão violadas nas ruas, deixando Jim preocupado com a Cat. Então ele manda uma mensagem para sua namorada, perguntando onde ela estava. Enquanto isso, ele não percebe o homem que vem da varanda. O Jim estava muito ocupado contando a Cat o que estava acontecendo e que vai encontrar ela, mas quando finalmente percebe o intruso, ele imediatamente se vira. O Sr. Lin estava infectado. Ele tenta esfaquear o Jim com uma tesoura de jardinagem, mas o Jim consegue segurar as lâminas. Infelizmente, o Sr. Lin corta os 2 dedos do Jim, fazendo-o chutar o homem para longe, mas o Sr. Lin simplesmente come um dos dedos do Jim e depois cospe. Então o Jim o acerta na cabeça com uma torradeira antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa. Em seguida, o Jim rapidamente pega o seu telefone e sai enquanto o Sr. Lin começa a se levantar. Momentos depois, o Jim cobre a mão com um pequeno pano de uma moto estacionada. Ele então foge após testemunhar algumas pessoas infectadas atacarem um jovem. Eventualmente, ele chega à sua motocicleta e tenta ligar o motor silenciosamente, tomando cuidado para não alertar as pessoas infectadas ao redor. Mas claro, ele atrai a atenção delas, então imediatamente acelera enquanto os infectados o perseguem. Enquanto isso, Cat lê um romance silenciosamente no trem a caminho do trabalho. Lá, um empresário começa a falar com a Cat e não para de distraí-la, deixando-a irritada. Então ela diz ao empresário que vai à polícia se ele não a deixar em paz, o que o ofende. No entanto, Cat se recusa a continuar escutando o homem e deixa outro passageiro ocupar o seu assento. Por outro lado, um passageiro infectado começa a esfaquear outras pessoas e, em pouco tempo, tudo se transforma em um banho de sangue. Eventualmente, outros passageiros imobilizam o homem infectado, mas outro passageiro infectado começa a esfaquear os demais.
não demora muito para que as pessoas sejam infectadas e comecem a morder a carne das suas vítimas. Ao mesmo tempo, a garota que a Cat deixou no seu assento é esfaqueada no olho pelo homem infectado, então ela faz o possível para acalmá-la. Com tudo o que estava acontecendo, os passageiros imediatamente fogem assim que as portas do trem se abrem. A Cat acidentalmente deixa seu telefone para trás. Ela escapa com a passageira que ela ajudou no trem. Ela se chama Molly, que a incentiva a fugir. No entanto, a Cat se recusa a abandonar ela e diz que elas precisam ir para o hospital agora mesmo. Infelizmente, o empresário logo encontra elas e começa a persegui-las, fazendo com que elas corram por suas vidas. As duas conseguiram encontrar um passageiro e pedem a sua ajuda, mas o empresário o mata com um machado. Sem outra escolha, a Cat e Molly correm e conseguem sair do metrô, enquanto um funcionário do metrô fecha as portas. Furiosa pelo funcionário do metrô não ter ajudado, a Molly o soca sem remorso. Então, a Cat pergunta a ele o caminho para o hospital, e o funcionário do metrô as acompanha até lá. Enquanto isso, o Jim tenta não vomitar ao ver os corpos mortos nas ruas. Ele também testemunha um homem violando um cadáver, então imediatamente vai embora dali. No entanto, o Jim precisa parar por um tempo porque já estava sentindo tonto devido à perda de sangue. Após inspecionar o seu ferimento, o Jim cobre a sua mão novamente com um pequeno pano e o prende com fita para ajudar a parar o sangramento. Em seguida, ele verifica o seu telefone para ver se a Cat respondeu, antes de pegar uma foice ao lado da estrada. Segundos depois, Jim vê alguns garotos infectados espancando um homem com seus bastões. Os meninos estão se divertindo torturando o pobre homem, então Jim finalmente decide intervir. O Jim espanca 2 dos garotos, e quando eles percebem que não são páreo para ele, eventualmente fogem. O Jim então desamarra o homem e tenta ajudá-lo, mas é revelado que ele também estava infectado e realmente se divertindo. Infelizmente, não demora muito para os garotos voltarem e começarem a jogar pedras no Jim, forçando-o a sair rapidamente. Por outro lado, as pessoas no hospital conseguem ver a mensagem de emergência civil na televisão, então os policiais que guardam a porta deixam a Cat, Molly e o funcionário do metrô entrarem, e a enfermeira imediatamente atende o paciente ferido. Infelizmente, um dos policiais informa a Cat que a emergência foi invadida, e a enfermeira logo leva a Molly para o seu tratamento. No entanto, a Molly se recusa a ir a qualquer lugar sem a Cat, então a Cat tenta acalmá-la. A Molly agradece a Cat por salvar a sua vida, dizendo que nunca vai esquecer dela, o que ela fez por ela. Eventualmente, a Molly permite que a enfermeira leve, enquanto a Cat retorna à sala de espera com o funcionário do metrô. Em seguida, a Cat percebe que seu telefone tinha sumido e pergunta ao funcionário do metrô se pode usar o telefone dele para ligar para o Jim. Enquanto isso, o presidente de Taiwan finalmente faz uma declaração sobre a situação, informando a todos que a administração estava trabalhando incansavelmente para encontrar uma solução para o problema. Por outro lado, o general afirma que estava lidando com uma doença contagiosa que transforma pessoas normais em violentas. Segundo o general, as pessoas infectadas matarão, violarão e torturarão outras pessoas. Então ele pede a todos que sigam o plano desenvolvido pelo Ministério de Segurança Interna. Infelizmente, o general logo mostra sinais da infecção e ataca imediatamente o presidente antes de explodir a sua cabeça com uma granada. Após isso, os pacientes na sala de espera começam a se agitar e se atacar. Os policiais tentam conter a situação, enquanto por outro lado, Cat entra em uma briga física com o funcionário do metrô quando ele se recusa a devolver o seu telefone. A Cat vê o empresário lá do lado de fora, então rapidamente pega o telefone do funcionário do metrô e foge pela escada. Infelizmente, o empresário mata o policial com seu machado, enquanto força a entrada no hospital, causando pânico em todos. Não demora muito para que mais pessoas infectadas cheguem e ataquem os pacientes, então o funcionário do metrô se esconde debaixo de uma maca, ignorando a Molly no corredor. Infelizmente, o empresário encontrou a Molly e a viola brutalmente. Enquanto isso, Jim finalmente recebe uma mensagem de Cat usando o telefone do funcionário do metrô, dizendo que perdeu seu telefone e que estava no hospital NTU. Então, ele imediatamente liga para Cat e informa que estava a caminho do hospital, pedindo para que ela tente manter a calma. O Jim então instrui Cat a encontrar um lugar para se esconder, mas enquanto conversam, Jim começa a mostrar sinais de infecção. No entanto, o Jim consegue se recompor e diz a Cat que estará no hospital em breve. Momentos depois, o funcionário do metrô finalmente sai do seu esconderijo, e ele tenta encontrar uma saída do hospital, mas se depara com a Molly, que agora estava infectada. Infelizmente, a Molly o nota quando ele acidentalmente faz um barulho, e várias pessoas infectadas o imobilizam antes da Molly matá-lo violentamente com um pedaço de equipamento hospitalar.
Por outro lado, a Cat é forçada a fugir e barricata as portas do corredor para escapar dos pacientes infectados e do empresário. No entanto, o empresário consegue passar pelas portas e continuar a caçar a Cat, contando o que fez a Molly. Mas a Cat se recusa a ser a próxima vítima do empresário, então o surpreende por trás e o mata, esmagando a sua cabeça. Em seguida, um homem abre a ala de maternidade próxima da Cat e ela imediatamente entra na sala, antes que os pacientes infectados a alcancem. Dentro da ala da maternidade, o homem aponta uma arma para Cat e ordena que ela se algeme ao cano do chuveiro. Em seguida, o homem, o Dr. Wong, liga o chuveiro e diz a Cat que o líquido é uma solução química desinfetante. Ele rapidamente percebe que a Cat não estava infectada e pensa que ela pode ser imune, perguntando qual é o tipo sanguíneo dela. Depois disso, Wong desliga o chuveiro e instrui a Cat a tirar as suas roupas para garantir que ela não estivesse infectada. Sem outra escolha, a Cat começa a tirar a roupa, tomando cuidado para manter o telefone do funcionário do metrô escondido do doutor. Wong então liga o chuveiro novamente. Quando a Cat estava completamente sem roupa, ela mal consegue conter o grito enquanto a solução química fria toca na sua pele. Enquanto isso, o Jin finalmente chega ao hospital. De volta à ala da maternidade, o Wong finalmente solta as algemas da Cat e a deixa se vestir antes de se desculpar por assustá-la com a sua arma impressa em 3D. Ele então revela a Cat que tentou alertar as pessoas sobre o vírus Alvin por um ano inteiro, mas infelizmente ninguém confia mais nos médicos. Ele também explica como o vírus afeta o sistema límbico no cérebro de uma pessoa, acrescentando que acredita que a mutação viral ocorreu por um processo natural. Ao mesmo tempo, Wong diz que as pessoas infectadas provavelmente entendem o que estão fazendo, mas o desejo é muito mais forte para poder resistirem. O vírus faz com que uma pessoa cometa as coisas mais horríveis que possa imaginar. Após a explicação, Wong diz a Cat que precisa de um exame de sangue, então a Cat coloca suas roupas e o telefone do funcionário do metrô dentro do lixo. De repente, ela escuta um bebê chorando. Curiosa, a Cat abre o lixo e encontra um bebê infectado dentro. No entanto, antes que ela possa reagir, Wong a injeta com um pouco do vírus Alvin antes de algemá-la ao chuveiro. Em seguida, Wong fecha a cortina do chuveiro antes de matar o bebê e diz a Cat que irão pro telhado se ela não mostrar sinais de infecção, com a intenção de usá-la para desenvolver uma vacina. Claro, Wong também acrescenta que não hesitará em matá-la se ela se tornar infectada. Enquanto isso, é revelado que Cat ainda tem o telefone do funcionário do metrô. Percebendo que ele estava bloqueado com um código de acesso, Wong admite que injetou nos 8 bebês que encontrou na ala com o vírus, acreditando que um deles poderia gerar anticorpos valiosos. Em sua defesa, ela explica que as pessoas infectadas teriam matado aqueles bebês se tivessem encontrado eles, acrescentando que tomou a decisão mais lógica disponível para ele. Por outro lado, Cat descobre o código de acesso do telefone e o desbloqueia, para enviar a mensagem ao Lin. Simultaneamente, Jin percebe a mensagem da Cat e deixa cair o seu telefone antes de correr para a ala de maternidade. Alguns minutos depois, Wong recebe uma mensagem de texto informando que um helicóptero vai vir buscar ele em 5 minutos. Então, ele se prepara para partir e verifica como a Cat estava se sentindo. A Cat deixa claro que não estava doente, e em pouco tempo, eles começam a sair da ala. No entanto, enquanto estão no corredor, Cat percebe que o machado do empresário sumiu. Sem aviso, um dos pacientes infectados de antes corta uma parte do pé do Wong, forçando o médico a atirar nele na cabeça. Wong então atira no outro paciente infectado 2 vezes. Agora ferido, Wong ordena que Cat o ajude a se levantar, dizendo que ela não terá acesso ao telhado sem ele. A Cat ajuda Wong a caminhar, mas Jin, agora infectado, os intercepta. Wong atira em Jin, mas só acerta o seu pescoço. Quando a Cat luta, infelizmente a arma do Wong falha quando ela tenta atirar novamente, dando a Cat a oportunidade de roubar as suas chaves. Por outro lado, Jin golpeia Wong com a foice, e antes que o namorado da Cat termine o serviço, o doutor confessa que gostou de matar os bebês. Sem perder tempo, Cat imediatamente abre a tranca do portão pro telhado, deixando Jin furioso. Então a Cat pergunta a ele como era estar infectado, e o Jin responde que é maravilhoso. Ele também diz a Cat que agora tem um propósito na vida. Mas quando a sua namorada pergunta qual é, ele casualmente responde que é mutilar o seu corpo e esmagar o seu rosto. Percebendo que seu namorado estava além de qualquer salvação, a Cat começa a chorar, mas logo começa a rir, implicando que ela também foi infectada. Em seguida, a Cat corre para o telhado, justamente quando o helicóptero chega, mas não demora para que o Jin escute vários disparos. E ele se senta, esperando, enquanto morre lentamente. Então, tudo é finalizado.